Senhores, vamos falar então de utensílios aí, equipamentos de medição, né? Utensílios que você vai estar utilizando ou não no seu projeto, no seu cultivo, desde o necessário até o profissional, onde você não vai necessariamente ser obrigado a fazer a utilização para ter um controle, né, dentro do seu projeto. Então, começando aqui pela parte dos medidores de rede, né, medidores controladores de rede, a gente se apresenta com um otímetro, tá? Antes de começar a falar sobre eles, a gente vai mostrar exatamente qual a funcionalidade deles, o valor do mercado e a real necessidade que você tem de utilizá-los, né, dentro do seu investimento, do seu projeto, ou até alguma especificação que você quer deixar, né, em relação ali ao controle, né? Então, por exemplo, o otímetro, que vai ser ali para uma medição de consumo de watts do seu equipamento puxando da rede. Você vai fazer a ligação da parte frontal do equipamento e de trás ligar na tomada padrão. Um equipamento aí que você vai conseguir no mercado aí por 40, 50 reais, tá? Um digital, não é bem acessível. E a vantagem de ter ele é você saber o que você comprou, por exemplo, tem dúvidas se aquele equipamento realmente mede, né? Por exemplo, uma quantum board realmente consome o que está sendo descrito no anúncio ou o vendedor dizendo, ele vai matar a sua dúvida, vai realmente te deixar mais ciente de quanto você está colocando naquele projeto de consumo total. Então, se você for colocar numa conta aí, quero pagar até tanto de luz ou não quero passar desse custo, né, de consumo de luz aí no mês, com exaustor, iluminação, ventilação e outros equipamentos, faz a ligação conjunta ali numa régua e coloca a fonte principal, né, junto com ele na tomada, né, para ter a ciência de tudo. Você vai conseguir ter esse controle, tá? Bem simples, básico, não é necessário, mas em algumas situações é importante tê-lo, tá? Esse daqui já é um quebra-galho bem forte ali para o cultivador que viaja um fim de semana, deixa ali uma régua automática, trabalha ali com irrigação automática, é o temporizador. Isso daqui você não vai deixar de utilizá-lo se você quer praticidade. Ele vai te dar o calendário semanal para você controlar o switch, por assim dizer, da rede, ligar e desligar num certo horário. Ele vai fazer esse controle para você no horário que você determinar. Então, numa fase de plântula aí que você está cultivando, deixando 20 horas de luz ligada, 4 horas de desligada, depois num vegetativo inicial 18/6, né, floração 12/12, é isso, certo? Vai viajar, vai fazer alguma coisa, ele vai ligar e desligar automaticamente sem a sua necessidade de estar presente no local, tá? Equipamento que você consegue encontrar hoje em dia também pela mesma faixa de preço, aí, uns 40 para 50 reais o digital. Antigamente era um pouco mais caro ele, só que hoje em dia, se você procurar aí nos mercados da vida, você consegue achar baratinho e recomendamos o digital, porque praticidade, né? Então, controladores de rede, instrumentos ali de medição de rede, são esses dois principais, tá? Pelo que eu entendo. A gente vai entrar agora na parte de equipamentos ali, tendo em vista que a gente não vai colocar, por exemplo, equipamentos que você vai utilizar permanentemente na atividade ali do seu projeto, que é um exaustor ou um painel, porque eles são equipamentos ali de utilização do cultivo, não instrumentos de medição. Então, especificando aqui, serão só instrumentos de medição onde você vai fazer a utilização ali convencional ou mais aprofundada deles, dependendo do seu caso, tá? Então aqui a gente entra nos equipamentos de medição de luz. A gente começa com um luxímetro básico, isso daqui é básico. O pessoal gosta de fazer medição ali pelo celular, só que o celular não tem o sensor correto para fazer a medição, nem o chip ali, a placa, né, para fazer a leitura e te dar a informação por número, né, digitalmente. Então isso daqui é um luxímetro, ele vai te dar a conta em lumens, tá? Lux e lumens é praticamente a mesma coisa ali que você vai se basear, né, dos dois. Ele vai até 200 mil lumens, se eu não me engano,
E é um equipamento ali de medição de luminosidade do ambiente, é mais absorção do nosso olho, por assim dizer, utilizado em projetos de galpões, utilizados em projetos de escritório, por exemplo, que precisa ter uma iluminação ali mínima. Em alguns casos entram esse equipamento para fazer a utilização. Ou saber quanto de luz você está dando para sua planta, por exemplo, mas ele não é ali o que vai ser o mais correto ou aprofundado pela informação que você quer saber. Dá para fazer a utilização dele? Sim. Se basear em quantidade de lumens? Sim. E ter uma base de não faltar ou não dar demais em relação à fase da sua planta e a quantidade de luz que ela vai absorver. Muita luz também não é desperdício, né? Então, e menos luz é menos qualidade da matéria final que você vai tirar em relação ao projeto. Então, ele vai fazer ali pelo sensor a medição em lumens. Então, é mais assim, o que a gente enxerga a olho nu, né? Por assim dizer. Não é tão específico como eu disse, tá? Mas bem utilizado e fiel ali para uma conta já, uma receita de bolo de necessidade que você vai precisar para dar para sua planta, tá? Agora já do lado dele, quase esquecendo, hoje em dia você consegue arranjar ele por 100, 120 reais, não é tão caro assim, depende da situação, você consegue até achar por um preço melhor. Antigamente era mais caro, hoje em dia já está conseguindo encontrar com um preço mais acessível. E desvincular um pouco a parte ali do aplicativo do celular, porque o que o celular usa é o sensor da câmera para poder dilatar a lente, né, da câmera e deixar mais luz entrar, deixar menos luz entrar. Então ele é específico para a câmera, não é necessariamente para você ter ciência da quantidade de luminosidade que você está utilizando no projeto, certo? Do lado dele a gente já tem um equipamento aqui profissional, semi-profissional e profissional, né? Que é um par meter, né? Um medidor ali de fótons, partículas fotossintéticas. Ele já entrega a conta em 1 mols. O mols seria a conta, né? O resultado ali das partículas, que seria o comprimento dela. Então a quantidade de partículas que você está colocando naquele ambiente, ele vai entregar a conta em 1 mols, que é realmente o número que você quer saber, sem fazer a conta, com ele já fazendo a conta, né? Essa é a questão. Então, o que ele seria? Ele seria um receptor de partículas fotossintéticas que estão sendo despejadas naquele ambiente. Pensa que o painel ali, o quanto o board está usando, o painel LED, ele está colocando diversos raios ali, ele entrega a luz, é um raio, então ele vai colocando aquelas partículas fotossintéticas que podem ser absorvidas pela planta naquele espaço de utilização. Com o par meter ele já vai entregar essa conta feita e te falar, tá dando tantas partículas por segundo, né? 1 mols barra segundo. É um equipamento bem fiel e que já consegue ali você ter um controle perfeito em relação a partículas fotossintéticas que você está entregando para sua planta fazer a absorção e o desenvolvimento dela durante ali o processo. Então isso daqui já é um equipamento bem utilizado ali para o semi-profissional, para o profissional, porque ele já é profissional em relação à conta. Então ele já tem um sisteminha aqui dentro que vai te dar aquilo que você não precisaria escrever no papel, né, por assim dizer, e chegar naquele número, que ele já vai conseguir te ajudar referente a isso. Bem bacana o equipamento desse. Não é fácil, custo-benefício, por assim dizer. Equipamento que, se você for importar, não sei nem se vende desse aqui no Brasil, assim, fácil acesso, mas se você for colocar na conta, equipamento de 800 para R$1.000 de custo, tá? Para você trazer um desse aqui para o Brasil. Então, se for comprar de revendedor, pode chegar até talvez o dobro, né? Um pouco mais caro, mas ele já é um equipamento ali que a maioria não vai chegar a investir, até pelo valor, e conseguir ter uma noção ali de entrega de luz por outros meios. Mas é um equipamento bem interessante. Se você for investir, você vai fazer um investimento único e já ter a compreensão total do que aquele painel entrega, por assim dizer, sem ser, por exemplo, em lumens ou a quantidade de watts que ele consome da rede, certo? Então, iluminação são esses dois, tá? Um convencional e um semi-profissional, profissional aqui, certo? Em relação a isso, temos um medidor aqui que eu creio que a maioria
possa ter visto ainda, né, que seria um medidor de vento, certo? Anemométro, tá? Ele vai fazer a medição do vento, né? O que ele vai realmente ler é a quantidade de giros que essa hélice aqui na parte superior está em rotação, né? E fazer ali a quantidade de vento que está naquele ambiente. Então, por exemplo, para uso de galpão com projetos, né, de diversas plantas, é bem interessante porque o controle que se coloca nesse tipo de projeto é uma exaustão industrial, por exemplo, são ventiladores industriais, então você consegue oscilar ele em relação à quantidade de vento que você quer entregar naquele ambiente, não passar muito, não colocar menos vento para suas plantas não estressarem com o calor, por exemplo. Então isso daqui é utilizado quando você vai realmente querer ter exatidão para não consumir, não despendiar mais energia no consumo da rede com equipamentos industriais, por assim dizer. É bem utilizado também outdoor para saber a quantidade de vento que está na natureza, né? Mas mais utilizado na parte de projetos indoor, tá? Bem difícil de utilizar isso daqui, tá? Ou ver gente utilizando, mas é uma curiosidade que empresas, né, têm esse controle e acabam usando um desse daqui. 30, 40 reais você consegue comprar um desse, tá? Esse daqui é baratinho, simples e já entrega esse tipo de noção em relação ao controle ali do vento e das folhas balançando. Você não quer estressar a sua planta com um vendaval, mas também não quer deixar ela estagnada, parada em relação ao ambiente que ela está sendo colocada, certo? Continuando em relação ao ambiente, a gente tem um higrômetro, que seria o controle aqui de umidade e temperatura do ambiente. Esse daqui é um sensorzinho que entrega nesse display LED e é um sensor externo. Às vezes você pode ver um desse equipamento, mas sem o rabicho, então ele é o sensor interno. Esse daqui é o externo, você pode botar o display, né, a caixinha em algum outro ambiente, fora do ambiente que você quer medir, e colocar só o sensor na parte de dentro, tá? Então ele é bem interessante porque controle de temperatura e umidade do ambiente é fundamental para você dar uma vida saudável ali, sem estresse para a planta, né? Porque a gente quer uma planta que não passe por estresse na fase ali do crescimento dela. Então isso daqui vai ser um controle bem bacana que você vai precisar ter. É um investimento barato, custa de 25 a 30 reais, é bem baratinho um desse, então vale a pena você investir. Você quer dar, por exemplo, de umidade para plântula, para fase de vegetação inicial e vegetação média ali, 70, 75% de umidade, tá? E na floração colocar um 45% ali de umidade, não botar muita umidade para não possibilidade de criar fungos, etc. Então existe um controle dentro do que você está trabalhando em relação ao ambiente da planta que está manipulando, né? Então você consegue manipular em relação a umidificador, desumidificador, dependendo do local onde você trabalha, do estado, né, que vai diferenciar a temperatura, a umidade ali do próprio clima. Então depende muito da situação, você vai precisar ter esse tipo de controle em relação à manipulação da umidade e temperatura do ambiente, tá? Então, higrômetro, mais um medidor aqui para você ter fielmente ali no seu cultivo, tá? Adentrando agora na parte de medição de rega, muito importante. Você não quer não saber, não ter ciência da quantidade de ppm ou TDS que você coloca na sua rega, ou controle de potencial hidrogeniônico que você faz na rega para sua planta, que seria o pH. Então a gente separou aqui, por exemplo, esses dois medidores, que é um de TDS EC, total de sólidos dissolvidos, ou ppm, parte por milhão. EC é uma outra medição de condutividade elétrica ali na parte da água, mais utilizado para hidroponia, certo? Mas tem a mesma ciência por trás, por exemplo, que é saber ali a quantidade de nutrientes que você está disponibilizando para absorção da radícula. Então, se você colocar nutrientes demais na sua rega, inicialmente, né, na fase ali de plântula ou da vegetação inicial,
sua planta, a radícula não vai absorver, certo? Ela não vai absorver os nutrientes disponíveis porque existe um excesso, ali uma carga eletrônica muito forte para ela fazer a absorção. Então uma raiz jovem precisa ali de um ppm entre 150 e 250, tá? E subindo gradativamente até floração avançada, uns 900 para 950, um limite bom ali para você trabalhar. Então existe ali um controle total de nutrientes que você vai disponibilizando com a rega, e é um controle muito bom porque você pode fugir da tabela às vezes em relação ao que o fabricante te indica colocar de nutriente. Se você fez ali na tabela da quarta semana, está dando 200 ppm a menos do que você poderia fornecer para a planta, coloca um pouco mais de nutriente ali, concentra mais aquela água, deixa mais forte, né? Se sua planta aguentar, vai ser um bom sinal, uma genética boa, enfim. É complexo, mas não tanto. Tá? Potencial hidrogeniônico seria a acidez e se está alcalino ou não, né? A água. Então você quer manter sempre ali a rega num pH de 6.4 para 6.8 durante a fase da vida da planta. Então você pode começar com 6.8, que é um raio ali de pH, para ela absorver uns nutrientes um pouco mais complexos, né, na fase inicial, e depois na fase de vegetativo avançado para a floração inicial você quer descer para um 6.5, que ela vai absorver mais potássio, mais fósforo, que é o que ela precisa essencialmente nessa fase, e os outros nutrientes já não são tão importantes, certo? Então você consegue manipular pela medição aqui do pH, da alcalinidade e da acidez dela, certo? Então os dois medidores são muito importantes, tá? Ainda mais para a rega mineral, que tem que ter esse controle. Eu coloquei aqui também um semiprofissional, não é um profissional, seria um semiprofissional, um medidor 4 em 1. Então o que ele vai te entregar? pH, TDS, que seria ppm também, TDS, ppm, temperatura da água e o EC, se eu não me engano, também, que seria uma outra, né, como eu já expliquei. Então ele é 4 em 1, e esse daqui é 2 em 1, mas você usa mais o TDS para cultivo ali, de controle de rega, e o pH singular, né, que vai fazer ali o conjuntinho. Um semiprofissional desse você consegue encontrar por 130, 150 reais, até dependendo da loja, da promoção, enfim, encontrar por um pouco mais barato, tá? Esse daqui é um conjuntinho de 50, 60 reais. Se for comprar singularmente, ali uns 30, uns 20, mais ou menos, certo? Mas é praticamente a mesma coisa. Eu gosto muito de utilizar o pH singular. Eu creio que ele é mais fiel do que esses que já vêm mais completos, com tudo junto. Particularidade minha de utilização, eu gosto sempre de utilizar um desse aqui para confirmar. E eu creio que ele descalibra um pouco menos do que esses aqui. E o TDS ele não descalibra, então você vai continuar tendo a mesma medição e o controle ali permanentemente, ele é bem fiel. Tanto que você nem calibra ele depois que ele sai de fábrica, tá? Esse daqui você pode calibrar ele quantas vezes você achar necessário, tá? Então os valores deles é mais ou menos isso. Se quiser uma coisa mais profissional, investe num desse aqui, investe num desse, telinha digital. Se não, os outros, tudo baterias convencionais, LR44, CR2032, né? São baterias normais que você faz a utilização deles. Controle de rega é isso daqui, não deixe de investir, não fuja disso, tá? Coloquei aqui também, depois de falar desse daqui, vou falar da fita métrica. Fita métrica é para você ter o controle ali da altura do painel, por exemplo, ou saber quanto sua planta está crescendo durante uma semana de vida dela. É um controle ali um pouco mais minucioso, não necessariamente obrigatório, mas dá para ter um controle em relação à altura do painel, colocar 70 centímetros na fase da vegetação, 45, 50 na parte da floração, depende da potência dele. Então o que você pode fazer em relação à não utilização de um luxímetro, por exemplo, é utilizar uma altura recomendada, ou fazer uma medição ali do consumo de rede, de watts, para falar, pô, o painel tem 400 watts, não vou deixar ele colado com a planta, senão vai bronzear a bichinha inteira. Então você não quer queimar a flor antes dela estar seca, né, por assim dizer. Então você pode descartar a fita métrica tendo um luxímetro, ou descartar um luxímetro tendo uma fita métrica e seguir esse padrão.
mas tudo que é digital, tem um controle ali digitalmente, é mais interessante do que realmente pela altura, por assim dizer. Tendo em vista tudo isso daqui, isso daqui eu não vou nem falar preço porque eu acho que é relevante. Um microscópio, isso aqui é bem interessante. A utilização ali da ciência da cabeça do tricoma, né, para você ter noção de quando você quer colher a planta e como você quer colher a planta. Algumas diferenças em relação à parte ali do tricoma, né, da cabeça dele, seria a opacidade da cabeça, né, do tricoma em relação à maturidade dele. Então, ele inicia cristal, depois ele vai para leitoso, depois ele vai para âmbar. E tem do âmbar um pouco mais escuro, tem umas opacidades ali. Mas, por exemplo, eu quero colher uma planta mais com maior teor de um canabinoide específico. Você vai colher ela com 70%, 80% das cabeças do tricoma âmbar. Então existe ali uma regrinha, uma recomendação por meio ali da internet em relação a o que você quer mais em relação à planta que você vai colher. Algo mais medicamentoso ou algo mais ansiogênico, por assim dizer, que é algo mais psicoativo. Então eu quero deixar ela com mais canabinoides psicoativos ou mais canabinoides que causam tranquilidade, que é mais medicamentoso. Então um controle ali para a colheita na hora determinada que você desejar vai ser pelo microscópio, para ter essa noção. Você já pode excluir esse microscópio aqui se você tiver um celular com um zoom bom, com uma câmera boa, onde você vai conseguir tirar uma foto ali e fazer um aumentativo. Aqui ele vai mostrar, obviamente, muito mais detalhado, mas você já consegue ter no celular bom, assim, de top de linha do ano, fazer uma foto ali que vai te dar essa informação, certo? Ou utilizar, por exemplo, aquele microscópio que gruda no celular, certo? Você vai colocar direto na câmera e tirar uma foto dele com 60% ali, de 60 vezes mais de aproximação, para você ver exatamente o que você está querendo ver, por assim dizer, para ter essa informação. Então um equipamentozinho ali isso aqui é 50, 60 reais, certo? Microscópio de 60 para 180 vezes, até demais para mais parte ali laboratorial. Isso daqui, quero ver coisa mais cloroplasto, por exemplo, quero ver o cloroplasto da folha, se eu utilizo um desses daqui para ter uma aproximação maior, tá? Mas é isso, tá? Creio que seja isso em relação a equipamentos. Se eu deixei de falar de algum, coloca nos comentários, escreve alguma coisa referente a outros tipos de equipamentos que eu não citei, mas eu creio que seja isso.